Oi, hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o quinhentismo, fazer um resuminho de alguma coisa que eu já consegui passar. Então, o quinhentismo é onde inicia a nossa literatura brasileira, é a partir do descobrimento do Brasil, então é um momento em que os portugueses chegam aqui no Brasil e começam a escrever cartas para Portugal, narrando sobre a vegetação, os habitantes, que seriam, no caso, os índios, animais, quais são as frutas que eles encontram por aqui, e eles precisam contar tudo isso para Portugal. Então, naquele tempo, não tinha como tirar fotografia, não tinha como eles explicarem a não ser pela descrição. Então, eles começam a escrever cartas bem detalhadas, tentando fazer comparações com coisas que já existiam, que os portugueses conheciam, para que os portugueses conseguissem imaginar como é que era aquele lugar novo, né? Então, pensem como que seria se vocês precisassem descrever alguma coisa para uma pessoa que a pessoa nunca viu na vida. Então, era uma carta bem detalhada e cheia de comparações e chegava até a ser uma coisa bem poética. Então, realmente, quem lê a carta percebe que é uma literatura que mereceu realmente ser considerada como literatura. Então, ali naquele comecinho, a literatura era chamada muitas vezes de literatura informativa, tá? Ou então a literatura de viagem, que é toda essa questão dos viajantes descrevendo os lugares, as descobertas deles. Na sequência disso, continuando então na literatura do descobrimento, que é a do quinhentismo, os padres jesuítas, então, eles vieram para o Brasil e começaram a tentar catequizar os índios. Então, eles queriam transformar os índios em católicos, pela orientação lá dos portugueses. E dentro desse meio dos padres, houve um padre que é o escritor mais conhecido dessa época, que é o padre Anchieta, tá? José de Anchieta. Esse padre, se vocês forem pesquisar hoje em dia, ele já foi até santificado. Esse padre é considerado um santo pelos católicos, ele já foi santificado. Então, esse padre, ele ajudava demais os índios, ele virou um grande amigo dos índios aqui no Brasil. E ele começou a estudar a linguagem dos índios, que era a linguagem tupi. Esse padre, ele começou a escrever, ele escrevia peças de teatro, ele escrevia poemas, tudo para dar aula ali para os índios, para interagir com os índios e tentar fazer a catequização deles. E esse padre, ele começou a estudar tanto a língua que ele escreveu a primeira gramática brasileira e ele estudava muito a língua tupi. Então, ele fez a primeira gramática brasileira, escrita aqui no Brasil, e também a primeira gramática tupi. Então, dessa época, assim, dos jesuítas, o nome mais conhecido sempre vai ser do padre José de Anchieta, tá? Eu não consigo nem lembrar outro nome que não seja o dele. E agora, em seguida do que passar isso aqui, eu vou passar uma atividade para vocês. E na sequência, nós vamos dar início ao Barroco, que é a próxima escola literária.